A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. É uma grande alegria encontrar você por aqui. Eu quero começar te contando novidades. O canal está crescendo porque você tem feito a sua inscrição, tem estimulado também outras pessoas a se inscreverem, porque você ativou o sininho das notificações e tem acompanhado todas as postagens, mas principalmente você tem compartilhado o link, você tem incentivado outras pessoas a estudarem conosco a palavra de Deus. Agradeço muito e breve o nosso canal vai ter novidades. Aguarde e você vai saber. Hoje nós vamos meditar mais uma vez a palavra de Deus. Você pode pegar aí na sua Bíblia o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 33 a 42. Pegue o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 33 até o versículo 42. Ali está escrito assim: Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento, então lhes disse: Homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo, apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens, foi morto, e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiram foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Essas são, para nós, palavras do Senhor. Gente, os apóstolos estavam diante do grande conselho, como você percebe aí, porque eles insistiam em pregar ao povo que Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido a Israel, ele veio ao mundo, ensinou a verdade e realizou feitos extraordinários. Mas foi rejeitado, preso, condenado e executado cruelmente pelos romanos. Mas com pleno conhecimento, com plena anuência e concordância das autoridades religiosas judaicas. Como os apóstolos insistissem nesse procedimento de pregar em nome de Jesus à população, eles estavam querendo matá-los, silenciá-los, como aconteceu com o próprio Senhor. Por graça divina, estava ali entre os membros do conselho um ancião que se chamava Gamaliel. Ele era muito sábio e prudente e alertou aqueles homens para os riscos de um julgamento insano e injusto. Observe que ele cita os casos de Teudas e Judas,
que era a liderança de movimentos que surgiram naquela época, aliás, eram muitos, mas que, por não procederem de Deus, por não serem inspirados por Deus, desfizeram-se por si mesmos. Essa percepção de Gamaliel me parece extraordinária, porque ao longo da história têm surgido tantos libertadores, libertários, ideólogos, filósofos, revolucionários com os mais distintos projetos e propósitos. Mas muitos desses homens se encontram hoje esquecidos, rejeitados ou jogados na lixeira da história. É uma grande lástima nós vermos homens da sociedade durante toda a história emprestarem seus nomes, suas faculdades, suas habilidades para propósitos fúteis e temporais, que pouco ou nada agregam para a humanidade e para a história. Muitas vezes, desdenhando inclusive dos desígnios de Deus, mergulham a sociedade em intrigas, conflitos perversos, guerras e muito sofrimento, com o propósito de realizarem as suas tão almejadas ambições e interesses sórdidos e egoístas no final. Porém, como foram prudentes essas palavras do sábio Gamaliel sobre as atividades dos apóstolos. Se o seu projeto e a sua obra provém de homens, ora, por si mesmas elas vão ser destruídas, mas se provier de Deus, vocês não vão conseguir extingui-las. Vós até estaríeis vos arriscando, disse Gamaliel, a entrar em luta, em confronto com o próprio Deus, que era o motivador dessa lição, dessa pregação dos apóstolos. E de fato, meu irmão, a história está aí para nos atestar o caráter permanente, o caráter imanente e divino, não só das pregações dos apóstolos, mas da constituição da Igreja de Nosso Senhor e de seu ministério salvífico para toda a humanidade. Se passaram 2000 anos e ela está aí. Essas características não procedem de homens e muito menos de instituições, mas estão ligadas ao mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso as portas do inferno não prevaleceram até agora e não prevalecerão no futuro contra a Igreja do Senhor. Após centenários de açoites, perseguições, martírios, todo tipo de perversidade, a Igreja de Jesus, os seus santos, os apóstolos, discípulos, sacerdotes e ministros, seguem firmes, fiéis e corajosos, prontos para dar a vida com alegria até por causa do reino de nosso Senhor, sentindo-se felizes por serem dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Que a sabedoria de Gamaliel, a sua prudência, faça com que as autoridades, os poderosos, os príncipes desse mundo do tempo presente, repensem seus projetos e intentos, compreendam a suprema grandeza dos desígnios divinos do Salvador e corrijam a trajetória equivocada de seus projetos e propósitos, rendendo ao Deus eterno e todo-poderoso a glória e o poder que somente a Ele pertencem. Vamos fazer agora a nossa oração. Senhor Jesus, ao longo de toda a história da humanidade, seus reformadores vêm formulando propostas mirabolantes de mundo, de sociedade, baseados somente em sua astúcia, na visão parcial e fragmentada da realidade. Seus projetos de mundo e de sociedade são desconectados da graça divina e apoiadas na frágil e na imperfeita sabedoria humana. Precisamos compreender de uma vez por todas, Senhor, que a salvação que viestes trazer
Não é mais uma opção, mas é a única opção que pode verdadeiramente estabelecer um mundo de paz, fraternidade e justiça. Que a sabedoria de Gamaliel nos ajude a abandonar falsos projetos ideológicos e materialistas de salvação e abraçar alegremente a única e autêntica salvação que está em Ti, Senhor Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.